Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Leila Lopes. O tema que iremos abordar hoje em nosso canal é a bondade no pináculo da inteligência. Prezados ouvintes, segundo o neurocientista Richard Davidson, especialista em afetividade humana, a base de um cérebro sadio é a bondade. Entende-se a bondade como todo o curso de ações que colocam e fazem com que a felicidade possa comparecer na vida do outro. Isto implica que há um nível elevado de bondade que acompanha as ações humanas quando uma pessoa prefere diminuir o nível de satisfação dos seus interesses pessoais em prol de ajudar e satisfazer as necessidades da vida do outro. A neurociência afetiva, através das pesquisas do Dr. Richard Davidson, afirma que só uma pessoa sentimentalmente bem resolvida será capaz de devotar-se com total satisfação a ajudar o outro. Prezados ouvintes, dentro da arquitetura afetiva desenvolvida pela neurociência, a bondade é colocada como contraponto aos mais terríveis sentimentos que podem nascer e ser cultivados pela alma humana. Dentre estes sentimentos, nós destacamos a crueldade, a maldade, a perversidade e a malícia. A bondade é justamente o contrário a estes sentimentos que requerem o sofrimento do outro para satisfazer-se, enquanto que a bondade se satisfaz com o bem-estar e a felicidade do outro. Por isso, ela é a antítese ou o contraponto a estes perversos sentimentos. A bondade está intrinsecamente ligada à afabilidade, à ternura, ao cuidado, à atenção, à empatia e à compaixão. Todas estas qualidades que acabamos de citar estão predispostas a fazer, tanto em deliberações quanto nas ações, o bem para o outro. Dentre todas estas qualidades positivas, destacamos a empatia e a compaixão, porque encontramos dados muito interessantes dentro da neurociência ao explicar a empatia e a compaixão. A empatia está ligada aos circuitos da compaixão. Segundo as pesquisas da neurociência, estas qualidades são inatas aos seres humanos. Contudo, os cientistas apontam um dado interessante nas suas descobertas, é que os homens são inatos, nascem com a propensão a terem e desenvolverem todas estas qualidades positivas dentro do campo da sua subjetividade. Porém, se não forem devidamente estimulados e praticados, estas qualidades podem se perder ao longo do tempo entre a fase da infância à fase adulta. A empatia pode e deve ser treinada em qualquer idade e praticada através da compaixão. As pesquisas apontam que estimular a ternura, a gentileza e a compaixão em crianças e adolescentes melhora
em níveis consideráveis os seus rendimentos acadêmicos. Ou seja, a faculdade intelectiva, onde processa o campo da racionalização e da inteligência, são grandemente beneficiados quando as crianças e adolescentes em certas escolas que estão usando os métodos da neurociência para estimulá-las a praticarem o bem, têm revelado um nível extremamente diferenciado das outras crianças que não estão sendo estimuladas à prática da bondade, da empatia e da compaixão. As pesquisas da neurociência também revelam uma acentuada diferenciação entre estas crianças que estão sendo treinadas e despertadas para a prática da bondade, em grande diferença de um bem-estar emocional sadio e também a sua saúde física das demais crianças que não têm a prática de fazerem o bem. As pesquisas científicas revelam que há uma diferença substancial entre empatia e compaixão. E para compreendermos bem esta temática que estamos abordando hoje, a empatia e a compaixão como vias de desenvolvimento e de aprimoramento para a prática da bondade, é importante nós diferenciarmos a empatia da compaixão para uma melhor compreensão nesta abordagem deste vídeo. Então, a empatia, segundo a neurociência, é a capacidade de sentir e identificar-se com o que os outros sentem e sofrem. A compaixão é um estado superior ao estado da empatia. Por quê? Porque a compaixão é ter o compromisso de buscar ferramentas para aliviar o sofrimento do outro. Segundo a neurociência, os circuitos neurológicos que levam à empatia e à compaixão são diferentes quando são estudados o cérebro e as regiões de onde se processam esses estados mentais. Nos circuitos neurais da compaixão é que a área motora do cérebro é ativada. A compaixão capacita o homem à ação e a ação o leva a aliviar o sofrimento do outro. Isto implica, nos recentes descobrimentos destas pesquisas da neurociência, que a compaixão é a área cerebral que ativa a ação que leva o homem a agir de forma prática. Nestas pesquisas, fica evidenciado que, na verdade, quem ama, cuida. E o amor, ou a afetividade, a amorosidade, não fica restrita ao campo das meras palavras, ao campo da teoria, mas ela é impulsionada para o campo das ações práticas. Prezados ouvintes, na Bíblia Sagrada, nós encontramos um pequeno texto que exemplifica o conceito de bondade e sua extrema importância perante os olhos de Deus. Quando o autor sagrado registra esta advertência feita por Deus
ao povo judeu no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 47 e 48. Assim está escrito: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Neste texto, Deus explicita que é uma das condições imprescindível servi-lo com alegria e bondade de coração. Infere-se neste texto sagrado que amar a Deus significa amar e praticar atos de bondade para com o outro. Isto é tão grandioso perante Deus que a correspondência positiva desta condição em amar e ser bondoso resulta em ser aceito perante Deus. E o contrário dela, a ausência do amor a Deus, que é refletido na negação da bondade para com o outro, atrai a rejeição divina. A Torá, ou o Pentateuco, como é conhecido pelos cristãos, e a Torá pelos judeus, os 5 primeiros livros da Bíblia, sintetiza bem esta grave advertência por via da regra de ouro que os ensinamentos judaicos colocaram em seu postulado, afirmando no Pirkei Avot, que é um tratado da Mishnah, que detalha a visão da Torá sobre a questão da ética e das relações pessoais da seguinte forma. Esta é uma regra de ouro dentro do judaísmo, inspirada em todas esses ensinamentos e advertências registradas na Torá. A regra de ouro é: o mundo apoia-se sobre 3 coisas: o estudo da Torá, o trabalho e os atos de bondade. Prezados ouvintes, a bondade é uma virtude extremamente valiosa para Deus. A Bíblia diz que Deus, em essência, Ele é bom e toda bondade procede dele. Quem o conhece e o ama produz frutos que revelam bondade de coração. E estes frutos são manifestos pela via destas qualidades positivas: atenção, cuidado, afabilidade, sempre em campos de ação, por identificação por via da empatia com o que o outro sente, com o que o outro sofre. Pelo outro sentir e pelo outro sofrer, o possuidor da virtude da bondade não se restringe apenas a proferir palavras de consolo ou de conforto, mas busca fazer além do que lhe é possível através de ações práticas que venham a minimizar o sofrimento do outro, tanto na vertente física quanto emocional e também espiritual. É isto que a Bíblia ensina acerca daquele que tem conhecido a Deus.
O amor a Deus reflete-se em atos de bondade que se manifesta no cuidado do outro. Para concluirmos este tema, nós descobrimos nesta abordagem que após mapear certas áreas do cérebro humano, responsáveis pela empatia e compaixão, a neurociência afetiva desenvolveu técnicas para ensinar crianças e adolescentes a serem bondosos na execução das tarefas do ajudar o outro. Porque a neurociência hoje reconhece a importância da atividade cerebral nos circuitos que processam a empatia e a compaixão, tendo como respostas a estes estímulos a prática da bondade.